Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do estúdio Betel. Nós estamos na sala da tia Simone, ela não gosta. Pode ser que ela vai nos bater depois, mas a gente... Rayan, João Ítalo Igrejado, Ismael Igrejado, nós vamos bater um papo, nosso quinto encontro, nosso quinto podcast. Gente. Por que gente? Porque tem gente e tem gente. Né? Gente no geral e gente que está tentando melhorar a sua vida. Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Não foi nada programado, a gente simplesmente aproveitou que o pessoal saiu e falou: vamos lá, vamos falar de Jesus. Nós vamos falar de Jesus, deste livrão, Bíblia Sagrada, tradução João Ferreira de Almeida. Os meninos já estão com a deles aqui, certo? Isso aqui, para nós aqui é ferramenta, tá? Depois eles vão se apresentar e a gente vai trocando uma ideia aí, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, sábado, 5 de abril de 2025, que Deus possa nos abençoar, abençoar os nossos queridos amigos, o Charles, a Gleice e a Jamie, abençoe também a querida tia Simone, pastora Simone, pedagoga Simone, professora Simone, dona do meu coração, e abençoe meu filho Alexandre de Oliveira, está fazendo aniversário hoje, mais um outono, que Deus possa estar abençoando ele, abençoando as pessoas que nos ajudam, abençoa também a Jéssica de Oliveira, o Diego, a Jéssica Lopes e a Márcia Bier, que acabou de sair aqui agora há pouco. Que Deus abençoe essas pessoas que estão com... O nosso amigo Marquinhos teve aqui essa semana também, que deu o Bispo Marcelino, a gente não pode esquecer do Bispo Marcelino, a irmã Neide, que Deus abençoe todos nós. Amém. Certo? Amém. Eu esqueci seu nome, rapaz. Rayan. Rayan? Olha que nome bonito. O que significa Rayan? É... Não sabe, né? Uma hora você pesquisa. E você? Eu também devo pesquisar o meu. João deve ter um significado, ainda mais que é bíblico. Deve ter um significado aí. Rayan, raio. Raio, tem certeza? Você falou. Amém. O Ismael já esteve com a gente 2 vezes, né? É. Então nós vamos estar aí. Ismael. Todo mundo conhece Ismael. Famoso Ismael, menino igrejado. Com o Ito, vou afastar mais que vai aparecer melhor. Certo? Gente, qual é o desafio de um jovem cristão? Né? Qual é o desafio de um jovem cristão aí nos tempos atuais em que a gente vive? Tem desafio? Não tem? Tem. É fácil ser cristão? Como que Em é? muitos lugares, tem lugar que se você não se manter de pé, você cai. Tem que estar sempre de olho aberto, porque desafios não é brincadeira. O diabo, como se diz o maior, o diabo não brinca de ser diabo. Tá sempre aí, deu uma brecha, ele vai te derrubar. Tá sempre de olho aberto, que esse desafio vem do dia a dia. Tem que estar sempre de olho aberto para não cair. E você, Ismael, o que você acha? Mas decorrer do tempo, decorrer do nosso viver, ainda mais como jovens cristãos, tem muitos desafios, né? Ainda mais diariamente, assim como o João falou. Não é fácil ser cristão, porque se fosse fácil, hoje em dia não estaria a gente se matando, igual vocês estão hoje, e fazendo essas coisas erradas. E é muito difícil seguir Deus. Por que eu falo que é muito difícil? Porque nem todo mundo quer, nem todo mundo tem a mesma vontade. Isso eu não falo só daqueles que estão fora, não. Eu falo daqueles que estão dentro também. Uhum. E você, Rayan, é fácil ser um menino da igreja? Como que você acha que é? Fácil também. O pessoal te respeita quando você fala assim, eu sou da igreja, né? Você ainda é uma criança, mas o que você acha? Que é fácil, não é? Tem vezes que sim, vezes que não. É, porque os meninos riem de você ou eles te respeitam porque você vai na igreja com a sua avó? É fácil, né? Ir na igreja é bom. Uhum. Tem pessoas que zombam, mas quem vai na igreja tem mais vantatilidade de ir pro céu. Uhum. Isso aí. Família, tá? Tô procurando um texto bíblico aqui. Enquanto isso a gente vai falando sobre esses assuntos aí. Família. Como que é a convivência de vocês na família? É fácil? É difícil? Dá pra ter um jogo de cintura ali e se dar bem com todo mundo? Não dá pra se dar bem com ninguém? Como que funciona isso? Lá em casa não é difícil manter, porque todo mundo respeita um ao outro. Nada de aumentar o tom de voz um pro outro, e nisso consegue manter
aquele nível de respeito um com o outro. Uhum. Nada de xingar um ao outro. Se xingar, pede desculpa. Eu tenho que fazer a minha parte, meu irmão faz a dele, minha mãe faz a dela. E todo mundo fica no mesmo nível, tranquilo, sem brigas. Se ter briga, a gente resolve. Porque não pode dormir brigado, né? Porque no dia seguinte não sabe o que né? Pode acontecer. Uhum. Lá em casa também é tranquilo, graças a Deus, que um ambiente que Deus faz presente não tem que ter conflito, né, que fala. E que em relação aos meus irmãos, graças a Deus, os problemas que tinha antes, hoje em dia já não tem problema nenhum. E é muito difícil para mim, vamos dizer assim, que a maioria dos meus irmãos não vai na igreja. Uhum. Aí meu pai vai, minha mãe vai de vez em quando também. Aí eu acabo sendo muitas vezes a coluna de casa. Então muitas das vezes eu peço oração dos meus irmãos, da minha família, peço oração por mais pessoas que pedem. Isso acaba pesando. E muitas das vezes eu esqueço de pedir oração para mim. Uhum. Porque para mim pedir oração para meus irmãos, para o meu próximo, eu tenho que me fortalecer primeiro. Porque muitas das vezes aquilo que está na pessoa, vamos dizer, aquele mal que está na pessoa, se eu orar para ela, aquele mal pode vir para mim e eu não estou fortalecido. Tanto assim como eu desejaria estar. Mas vamos dizer assim que quando nós for pedir algo para Deus abençoar o próximo, ainda mais que nós é a coluna, que nós possamos vir nos fortalecer primeiro para depois nós pensarmos no próximo. E você, Rainha, você se dá bem com sua mãe, com sua avó, com seu pai, com as suas irmãs? Todo mundo da minha família, com meu Dá pai, bem com com minha todo mãe. mundo? É. Tem dia que eu vou na igreja com a minha avó e eu para minha mãe e pro meu pai vir na igreja comigo todo dia. Uhum. Sempre comigo e com a minha avó. É. Aí tem de vez em quando que vai eu, minhas irmãs, eu, a Emily e a Lana, as duas, e pra igreja junto comigo e com a minha avó. De vez em quando elas estão junto com nós, né? Uhum. Tem que orar muito pra nossa família e com nós, abençoar nós e com nós. É isso aí. Lá em casa, a família também, como eu sou o mais velho, tinha também essa questão de ajudar a minha mãe, tinha que lavar banheiro, tinha que ajudar a cuidar das minhas irmãs. Se uma das minhas irmãs assistiu o vídeo aí depois, coloca no comentário. E aí a Patrícia era mais velha e era a que mais me atrapalhava. E aí eu tava brincando de bola, ou de bolinha de gude, ou soltando pipa lá, ou empinando pipa, depende do jeito que você entende. Eu ficava com tanta raiva da minha irmã que eu ficava beliscando nela. Patrícia, me perdoa, tá? Aí ela chorava, minha mãe me gritava: o que você tá fazendo com a menina? Eu falei: não, ela tropeçou aqui, mas eu tava beliscando nela porque ela me atrapalhava. Não é fácil ser referência da família, né? As minhas irmãs até tem uma brincadeira lá que elas falam que eu sou o preferido do meu pai, não sei o que e tal. Elas até falam isso, né? E a gente tem que ter uma atenção mesmo. Porque família é sagrado, família é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E vai ter crise mesmo, vai ter crise, vai ter conflito, vai ter problema, vai ter briga, claro que vai ter. Eu sempre bati de frente com meu irmão, né? Sempre bati de frente com meu irmão. Quando eu estava com 12 para 13 anos, eu achava que a minha mãe e o meu pai era um pé no saco. Pai, eu vou na festa. Vai com quem? Não, eu vou na festa. Com quem que você vai? Eu quero saber. Eu falei: nossa, meu pai é tão chato. Mas, ou seja, eles queriam o bem da gente, né? Queriam o bem. A minha mãe chegou a dar algumas varadas na gente, foi preciso. Hoje não pode, né? Hoje não pode beliscar, não pode dar uma chinelada, mas naquele tempo a minha mãe corrigia a gente, dava umas varadas, conversava, é claro. E o meu pai sempre foi linha dura, né? Meu pai não tinha carinho de pegar, de pôr no colo, de sentar, de abraçar. Não tinha isso, tá? Meu pai não tinha essas coisas, não. E eu até entendo, porque meu pai foi criado fora do seio familiar. Quando eles eram pequenos, a minha avó, que eu não conheci, pegou meu pai, os irmãos e as irmãs e deu para os outros. Então eles viveram assim nas mãos dos outros, né? Então ele teve uma vida dura, ele aprendeu a ser duro com ele e um pouco com os outros,
e isso refletiu na gente. É um grande homem para mim, um grande herói. Hoje ele está com um monte de problema de saúde, né? A gente fica até bastante preocupado com ele. E a gente entende que faz parte da vida. Os conflitos vão ter, tá? Eu tenho conflito com a Simone, eu tenho conflito com o vizinho, nós temos conflito com a gente mesmo, então vai fazer parte da vida aí, tá? Eu tenho um texto aqui, que eu acho muito bacana, Neemias capítulo 6. Se você depois, você que está aí do outro lado, quiser acompanhar os textos que a gente vai ler, a gente vai falar os nomes dos textos aí, tá? Neemias capítulo 6, versículo 1. O Tobias, eu confundo o Tobias e o Neemias. O Neemias vai ter uns problemas aqui, tá? Então vamos falar sobre o Neemias. Lá tá mais ou menos aqui, ó, mais ou menos antes, lá pro meio para trás um pouco. Essa Bíblia que tem, né? Acho que tem. Ela tá faltando umas páginas, mas eu acho que deve ter o Neemias aí. E aí em cima do Neemias a gente vai trocar uma ideia. Neemias capítulo 6, versículo 1. Ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, ou seja, o Neemias tem inimigos, né? Que eu tinha reedificado o muro e que nele já havia brecha alguma, embora até nesse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontra-nos numa aldeia da cidade na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? A pergunta é o seguinte, tá? Você está fazendo uma grande obra, tá? Independente se seja Instituto Betel ou não. Você está na sua casa, você está no trabalho, você está na escola, você está, sei lá, num passeio. Se você entende que você está com Jesus Cristo, então você é responsável para fazer a obra de Deus, da sua maneira, tá? Então você está fazendo uma grande obra. Queira ou não, você está fazendo uma grande obra. Você acha que pessoas igual esses caras aqui, que estão tentando ferrar com a vida do Neemias, é comum ou não acontece isso? As pessoas quererem te parar de você estar fazendo aquilo que você está fazendo para Deus. Como é que vocês pensam nisso? De querer te desanimar, de querer te puxar para outro lado, de querer te desviar da direção. Como é que vocês veem isso aí? Acontece, não acontece? O pessoal é forte nos argumentos, não é? Acontece sim. E isso não vou dizer diariamente, mas ao decorrer do tempo vem acontecendo sim. Porque do mesmo jeito que Deus usa as pessoas para fazer a sua obra, o inimigo também usa os seus para também, vamos dizer assim, fazer a tua vontade. E isso acaba nos afetando pelo seguinte fato: muitas das vezes o inimigo capacita a pessoa que está do seu lado para te fazer algum mal, para te fazer alguma coisa, para que você acabe enfraquecendo mais. E muitas das vezes o inimigo usa a internet, alguns exemplos assim, que faz você entrar no caminho da perdição, no caminho do pecado. Então eu creio que ao decorrer do tempo, se o inimigo conseguir fazer você pecar mais e mais e mais e mais, isso já está te fazendo mal, que você já está se afastando da intimidade do Senhor. É isso aí. Antes do João falar, a obra de Deus funciona basicamente assim, tá? Um dia uma menina bate no portão do colega e fala assim: moço, deixa nós nadar aí. Aí o moço falou assim: tá. Aí a Simone falou assim: como assim o moço deixou vocês nadar? E assim a gente conheceu, através de Deus e da Carol, o bispo Marcelino. A irmã Grace, o Charles e a Jamie estavam lá na igreja no sábado, e aí ela falou assim: irmã, passa lá para pegar uma abóbora. A gente colheu uma abóbora desse tamanho e a gente quer te dar um pedaço da abóbora. E por causa dessa abóbora, primeiro Deus, é claro, por causa dessa abóbora nasceu essa amizade aí que já tem perto de 6 meses. Esses caras que estão atrapalhando o Neemias aqui, você acha que eles não se sentem incomodados quando a gente conhece pessoas boas na nossa vida assim? Você acha? Sim.
Porque pessoas que são boas, extraordinárias, são poucas, né? É. E aí a gente tem esse desafio de que nem todo mundo gosta do trabalho que a gente faz aqui. Isso é claro para mim, né? Instituto Beneficente Betel. Isso é verdade. A gente trabalha com crianças, adolescentes e jovens. Vocês hoje são um exemplo aí do Betel, né? O Ryan também, né? Apesar de vir menos, mas o Ryan também é um menino muito bom, assim como o Ulisses e o Robert, que está por aí também, né? E aí, João, o que você acha? Existem pessoas que... E no caso aqui, essas pessoas que estavam tentando atrapalhar o Neemias eram pessoas próximas dele. Não é o cara que mora em outro país não, tá? Você acha que é assim? A pessoa está tentando tirar a gente do caminho, desanimar a gente, vai falar umas coisas pra gente tentar desanimar? O que você acha? Ah, já, na maioria das vezes, já aconteceu comigo. De eu terem me oferecido para fazer umas outras coisas, mas eu senti que isso não é pra mim. Tem coisa que não vem a você, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aí eu falei com ele assim, olha cara, eu gosto muito da sua amizade, você é um cara 10, mas se os nossos caminhos não estão mesmo, infelizmente eu não vai poder caminhar junto, porque ou eu vou cair ou você que vai ter que cair. Uhum. É sempre assim, ou um vai ou o outro vem, porque não dá pra ir caminhar um pro lado de lá e o outro pro lado de cá. Uhum. Uma hora um ou outro vai gostar do que o outro gosta aí e vai querer seguir. Eu não consegui fazer ele trazer pro meu lado, ele tentou fazer eu seguir pro lado dele. Uhum. Não deu certo, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Hoje faz acho que 7 meses que eu não falo com ele. Ele já até saiu lá da nossa empresa lá. Uhum. E nisso tá aí, isso é um desafio pra mim ver que vai ter vários tipos de opção, vai ter caminhos ali que você vai ter que decidir, porque você só cai dependendo das suas atitudes, você sabe que é errado, você faz por quê? Aí eu não fui, falei que não é isso não é pra mim, porque dependendo da pessoa, ela consegue fazer a sua cabeça, com pouco tempo. Uhum. Aí eu tenho que estar sempre firmado para poder continuar caminhando no caminho certo e trazer mais gente para esse caminho que eu considero certo, na minha mente. Porque nem todo mundo pensa igual. Quer falar uma coisa, Ryan? Uma coisa tipo, eu tava fazendo desenho na escola, né? Uhum. Aí, uma pessoa zoou do meu desenho, eu falei, pelo menos eu vou na igreja, ué. Orar pela minha família, orar por Deus, falar muita coisa com Deus, sozinho. Uhum. Aí, ele veio e falou, tá bom. Aí eu falei, tá bom, eu vou seguir meu caminho, você segue o seu. Ele tá seguindo o caminho dele, até hoje eu não converso com ele. Uhum. Muito tempo. Uhum. Pode acontecer. Quando eu tinha uns 12 para 13, para 14, a gente tinha uma galerinha também que a gente andava juntos, tá? Era eu, meu irmão, tinha uma turma que andava juntos aí. E aí algumas pessoas tomaram a decisão de beber, ou de fumar, ou de usar outra coisa. E um dia a gente estava numa festa de rua. Eu lembro como se fosse hoje, não tem como esquecer. A gente estava sentado, tinha 4 mesas, eu acho. Tinha 4 mesas e aquele grupo de amigos sentados assim, ó. E aí começou a chegar bebida. E algumas pessoas não estavam usando só bebida. E aí eu peguei, olhei e eu falei assim, já esse grupo pra mim já não tá fazendo mais sentido. Eu estava me sentindo já como um extraterrestre, um alienígena. E ali, depois daquele dia, eu comecei a me afastar. Continuei assim, cumprimentando as pessoas, encontrava na rua, conversava e tudo. Mas eu comecei a me afastar, porque é aquilo que você falou. Às vezes o grupo é mais forte do que uma pessoa sozinha. Né? O grupo vai influenciar. Ainda mais no nosso caso, nós somos homens, né? Nós somos rapazes, nós somos garotos, nós somos adolescentes. Se um grupo tiver meninas, aí é muito mais forte ainda. É muito mais influenciante. Nossa, e o grupo tinha muitas moças,
e a maioria das moças já estavam fumando, a maioria das moças já estavam bebendo. E se o grupo tiver meninas, no caso dos homens, é muito mais forte. Aí um dia eu estava lá, eu olhei assim, eu falei, nossa, poxa, a vida não tá legal mais. Aí eu comecei aos pouquinhos, afastando, um pouquinho, e eles reclamavam, poxa, você tá diferente, né? Você não tá andando mais com a gente, não sei o quê. E olha só, foi uma das opções mais acertadas que eu fiz, porque muitos daqueles amigos, colegas de infância, já morreram. Os que não morreram, alguns não estão muito bem na vida. E não estou nem falando disso aqui, tá? Não estou nem falando de dinheiro. Eu estou falando disso aqui e disso aqui. Nem todo mundo ficou legal, não. Tanto os jovens, os homens, quanto os meninos, tá? Salvo algumas pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é uma mulher, tomou muita surra da vida quando era jovem, quando era adulta. Hoje é uma pessoa legal, né? Conseguiu. Mas tem gente que não consegue. E é isso que você falou. Às vezes a gente vai ter que se afastar mesmo, tá? Infelizmente. Faz parte aí. Eu estou vendo aqui um salmo, para a gente trocar uma ideia. Vamos lá no Salmo 23, que é muito famoso. Que todo mundo gosta demais aí. Salmo 23. Não é fácil não, gente. A vida é isso aí. A vida é um desafio. E a vida são desafios em cima de desafios. Certo? Salmo 23. Foi, Mano Ryan? Salmo 23. Isso aí, meu. Salmo 23, hein? Reclamem com Davi, tá? Não foi eu que escrevi. Não tinha condição de escrever isso. Davi, se você não gostou, reclame com Davi. Olha o que o Davi vai falar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí? E aí? E aí? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí? Nada ia faltar para os nem para nós, nem para quem que tá com a Bíblia olhando assim, em casa. Nada Você ia entendeu faltar. assim? E aí, Ismael? Eu entendi pelo seguinte fato, eu vou falar bem resumido, que nada nos faltará espiritualmente, mas materialmente nos falta muita coisa até hoje. Por A isso gente que o tá ser sempre humano precisando. por isso que o ser humano trabalha para conseguir seu dinheiro, para conseguir as suas coisas que ele necessita, igual nós necessitamos de luz, de água, dessas certas coisas. Então, nada nos faltará espiritualmente se nós estivermos no caminho do Senhor. Mas, materialmente, nós estamos sempre precisando, como o Gelcito falou, e vai nos faltar claramente. Falou o que ia falar. Falou o que você ia falar, mas, Pensei a mesma coisa. mas tem que complementar o que queria falar. Deixa eu pensar aqui. Ele falou a minha fala. Nossa, meu Deus. Não devia ter deixado de falar primeiro, né? Jesus. Então, esse é para você, então. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí? Entrega o teu caminho ao Senhor. É fácil entregar o seu caminho ao Senhor? Não é fácil, mas também não é difícil, porque depende de Deus, porque ele sabe que com ele nada é impossível. Confiar nele é colocar sempre ele em primeiro lugar. Vai fazer alguma coisa, sempre coloca ele sempre em primeiro lugar. E ele fará. Ele nunca decepciona aqueles que buscam. Ele nunca vai decepcionar aqueles que têm sede de justiça. Eu penso assim também. Ele não consegue, tipo assim, a gente não pensa que nem ele. Nós pensamos como nós, assim. Nós pensamos que talvez Deus tenha nos deixado. Eu já pensei que Deus me deixou sozinho várias vezes. Já pensei também. Já? Já. Mas ele o fará. Ele fará. Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que a gente confia. Mesmo sendo difícil, às vezes está ali duas opções, nós quer fazer por nós mesmos. Eu vou nessa. Porque não, Deus, você me ajuda aqui? Ele vai apontar e você vai seguir. Ele o fará.
quando meu irmão adoeceu, quando ele começou a passar mal, eu não estava aqui no bairro São Zumão, estava em outro bairro, um pouco longe aí da cidade aí. E aí a Jéssica me ligou desesperada, falando que meu irmão estava passando mal, eu vim doido. Pra você ter uma ideia do lugar que eu estava até aqui, eu ia gastar uma meia hora, eu fiz em 12 minutos. Eu cheguei aqui antes da ambulância. Eu cheguei antes da ambulância. Eu não sei como eu fiz isso, tá? Não chegou multa, eu não esbarrei em carro de ninguém, eu liguei o pisca-alerta e vim. Eu gastei 12 minutos. Não chegou nenhuma multa, por incrível que pareça. E quando a gente chegou na UPA, o meu irmão estava muito mal, mas muito mal mesmo. E ele ficou 13 dias internado na UPA, desenganado. Aí um dia o médico ligou pro meu telefone, falou que precisava conversar com a família. E a gente desceu, todo mundo foi lá. Na verdade desceu eu e a Jane. E aí a Jane entrou para conversar com o assistente social, era na época do início do Covid. Eu fiquei do lado de fora, na porta, na janela, escutando a conversa, porque não podia entrar muita gente dentro da sala, estava todo mundo usando máscara na época. E aí o médico falou desse jeito assim, ó, vocês podem entrar lá dentro do CTI e se despedir porque ele vai morrer. Direto? Foi assim, foi essa pancada aí. Na lata. Na lata. E a única coisa que a gente pôde fazer foi orar. Eu não sou dono de hospital, a minha irmã não é, ninguém da minha família é médico, a minha irmã é técnica de enfermagem, a Natália. Mas ninguém é da área da saúde assim, né? Então, ou seja, a gente não tinha o que fazer, a não ser orar, oração. E se a gente não entregar a nossa vida espiritual nas mãos de Jesus Cristo, o sofrimento vai ser muito mais doloroso, tá? Muito mais. Porque vai ter momento da nossa vida, que é aquilo que você falou, eu já senti isso, eu já me senti muito sozinho. Parece que nós somos destinados a estarmos sozinhos. E se a gente não tiver agarrado com alguma coisa maior que a gente não vai dar conta. Não. E nesse caso, não só nesse caso, tá? No caso do meu irmão foi, e agora no caso do meu pai, há 7 meses atrás, 9 meses atrás, quando meu pai internou, sinceramente, do fundo do meu coração, eu achei que meu pai ia morrer lá no hospital. Meu pai ficou muito mal, mas muito mal. Eu chegava lá de manhã para render uma das minhas irmãs, as minhas irmãs falavam, nossa, o pai tá muito ruim, ele tá desmaiando, eu não sei não. Aí a gente ficou assim já, né, meio preocupado, mas a gente tem que confiar, a gente tem que confiar. Ó. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. É difícil? Claro que é, nós somos seres humanos. A gente sente frio, calor, medo, angústia, depressão, ansiedade. Tem momentos da vida que é desesperador. E sabe o que é o mais triste? Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Vamos pegar o Instituto Betel como exemplo. Todo mundo que já caminhou com a gente teve as mesmas oportunidades, participou dos mesmos eventos, fez os mesmos passeios, que nós estamos sempre indo nos mesmos passeios. A gente tem feito amizade com só pessoas maravilhosas, a Márcia, o pastor Marcelino, a irmã Neide, a Gleice, o Charles, a Jamily, a Lu, o Afonso, ou seja, só pessoas maravilhosas, o Marquinhos. Todo mundo que convive com a gente convive com essas pessoas. E o que é mais triste é que não é todo mundo que vai continuar. Salmo 91. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Nem todo mundo vai continuar seguindo. Não é fácil não. Eu levei meu pai para fazer exame. Meu pai estava nervoso. Meu pai estava tremendo de nervoso. Meu pai, por que você está tremendo tanto? Ele já treme, né? Não, porque como é que é a máquina? Como é que é a máquina? Eu falei, pai, é uma máquina, você vai deitar, eles vão tirar uma foto aqui do seu tórax para ver como é que está o seu tumor e tal. E ele todo nervoso, né? Relaxa, vamos tomar um café. Aí depois eu descobri que ele não podia ter tomado café. Graças a Deus que ele desconfiou. Eu acho que eu não posso tomar café agora. Mas é a vida, a gente tem que estar preparado para isso. É duro? Claro que é. Você acha que eu não fico pensando que talvez a qualquer momento eu vou ter que correr com meu pai para o hospital, que ele vai estar, sei lá, passando muito mal, né? Claro que a gente pensa, claro que sim.
Será que a gente sente falta de dinheiro? Né ou não é? Igual você mora de aluguel. Com certeza sua mãe merece ter uma casa, você merece ter uma casa própria, né? Para sair desse tal de aluguel. Então realmente são coisas que a gente tem necessidade. É aquilo que o Ismael falou. Muitas vezes a gente acha que até o lado espiritual a gente não sente falta de nada, mas a gente sente também. Porque se a gente não estiver forte espiritualmente, qualquer ventinho vai derrubar a gente, né? Ou seja, exemplo, né? Eu tenho um relacionamento, você está tendo seu relacionamento, você está quase tendo um relacionamento, você ainda é criança. Então, abala a gente, né ou não é? Abala, você confia na pessoa, né? Exemplo, né? Nós temos 2 copos aqui, os 2 estão vazios, tá? Então, é como se esse confiasse nesse. Não, você está vazio, eu também estou, a gente vai se preencher junto, ó, né? Não é assim que é a vida? É assim que é a vida. Nós estamos se conhecendo, nós somos parecidos. Ah, a gente se complementa, fomos feitos um para o outro. Olha que legal, né? Isso aí, a ideia do copo veio na minha cabeça aqui agora. E aí, se a gente não tiver confiança, nossa, meu Deus do céu. Aí o João sai para trabalhar, aí a possível noiva. onde você está, né? Já começa. Aonde você pensa que você vai, né? Se for começar assim, já tem um problema, né? Então é complicado. Então a busca espiritual nos ajuda nisso. A busca espiritual vai nos ajudar no trabalho, na escola, na rua, no passeio, na praia, no churrasco, na academia, no futebol, né? Porque a gente vai ter um pensamento diferente, claro que vamos ter. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Agora o Espírito Santo já tomou conta do meu coração aqui. Nossa, poxa, Provérbios 3, versículo 11. E assim a ideia vai fluindo aí. Cadê o texto? Achou aí? Provérbios 3, 11. Um abraço para Dona Neuza. Dona Neuza é a avó do Ryan e o papai dele também, o Cleitinho. Deus abençoe a família. E o tio Claudinei, meu amigo Claudinei, taxista. Deus abençoe os taxistas aí, motorista de aplicativo. Deus abençoe vocês, são guerreiros aí, tá? Provérbios 3:11. Filho meu, tá falando pra gente, hein? Não rejeites a disciplina do Senhor. Que Senhor? Tá com letra maiúscula, então a gente entende que é Deus. Nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Então, ou seja, você entende que todas as pancadas que a gente leva da vida é um aprendizado? O que você acha? Rapaz, não parece aprendizado não, ué. É um aprendizado? O que você acha? Para mim, é uma forma de aprendizado e também uma forma de nos fortalecer, né? Porque, como foi dito lá na passagem lá sobre o mingau, se a gente ficar só comendo mingau, comendo mingau, a gente não vai se fortalecer nunca. Então, muitas das vezes, aquilo que vem é para nos fortalecer, mas aquilo também que muitas das vezes que não é de Deus, vem para nos desanimar, para nos deixar para baixo. Mas, como foi dito aqui, a correção, o modo de corrigir, vem para te fortalecer, para você conseguir caminhar sempre no caminho do Senhor e com mais proteção, né? Claro, né, cara? Porque, tipo, você tá caminhando, aí vem um sopro, você cai. Então, muitas das vezes, aquela correção vai te fortalecer para que amanhã ou outro dia você não possa cair. Sim, cara. Nunca parei para ler por esse lado. Vou te dar um exemplo que você vai entender. Eu gosto de dar exemplo, tá? Eu fui trabalhar numa obra em 1999. Eu tenho medo de altura. E aí, o encarregado não gostava de mim. Sou Isaías, se o senhor tiver... Sou Isaías não gostava de mim. Eu tenho medo de altura, é claro. Então, ou seja, poxa, o cara tem medo de altura, eu não vou colocar ele para trabalhar numa beirada que é alta. O que acontecia? Ô Gerson, tem que desmontar um negócio lá no 9º andar. O que acontecia? O Gerson ia lá tremendo de medo. Eu levava um tempo, eu colocava, claro, os EPIs, eu colocava
o capacete, o óculos, a luva, o cinto, né? Eu ficava lá ancorado e tal, mas morrendo de medo. Pra mim, essa experiência foi boa, porque eu aprendi a lidar com a altura, mesmo com medo. Então pra mim foi um aprendizado. Você entendeu? É isso. Pra mim foi um aprendizado, mesmo com medo. Exemplo, uma pessoa que não gosta da gente. Por que não gosta? Né? Será porque eu sou marrom? Será porque eu sou homem? Será porque eu sou careca? Tem que saber por quê. Ah, não gosto porque eu não gosto. Então, beleza, eu respeito. Eu conheci, eu trabalhei com pessoas que chegou pra mim um dia e eu gostei, sabe por quê? Eu trabalhei num local que tinham várias pessoas e tinha pessoas que fingiam que gostavam de mim, né? E tinha pessoas que realmente chegavam e falavam, ó, eu não vou com a tua cara. Eu falei, valeu. Aí eu sabia que aquela pessoa não gostava de mim. Isso pra mim foi experiência. Porque eu era novo, eu não sabia que podia ter uma pessoa, existia uma pessoa que não gostava de mim e que tinha coragem de falar comigo assim, eu não gosto de você. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Caraca, cara. Entendeu? Uhum. Pra mim isso não existia. Pra mim era assim, eu não gosto do Ryan. Aí nós ficávamos, eu não gosto do Ryan. Aí ele não vai saber que eu não gosto dele. Mas esse cara chegar pra você e falar assim, eu não vou com a tua cara, mano. É mesmo? É. Ó, legal. Então esse eu sabia que não gostava de mim. E tinha uma pessoa lá que falava assim, cuidado com a fulana e com o cicrano. Eles não gostam de você. E eram os que fingiam que gostavam de mim. Caraca. E esse eu respeitei ele, porque ele não gostava de mim. Eu falei, caramba, o cara teve coragem de chegar pra mim e falar assim, eu não vou com a tua cara. E eu nunca tinha ouvido isso, entendeu? Porque a gente não tem coragem de chegar pro outro e falar, eu não vou com a tua cara. Pedir cochicho. Verdade. Pedir cochicho. É, exatamente. O que você acha? Essas coisas são aprendizado, não tem nada a ver. Aprendizado. É. Os problemas que vão acontecendo no trabalho, no dia a dia. Às vezes a gente dá uma esfriadinha na fé. O que você acha? Então, às vezes, esse tipo de problema é uma repreensão? É tipo Deus tentando me corrigir? Tipo Deus tentando nos dar um... Não, Tipo Deus querendo que a gente dá uma... Exemplo, né? Já que você tá... Vamos pegar o exemplo que você está na academia, que você vai entender. Você está na academia. Vamos supor que o seu objetivo é, sei lá, ficar com 80 quilos, tá? Vamos supor que é o seu objetivo. Vamos supor que você tem 65, você quer ganhar 15 quilos de massa. Para você ganhar essa massa, você vai ter que ter uma disciplina, você vai sentir dor, você vai ter dia que você não vai estar desanimado, mas você vai. Ou seja, tudo é um aprendizado. Tem dia que você vai chegar lá, não vai ser o instrutor que é legal com você, mas vai ser um cara que talvez... Ah, não, tá bom assim, e você vê que não tá bom. Então, ou seja, tudo a gente tira um aprendizado. Outro exemplo, lá no trabalho, né? Exemplo, você tá lá, sei lá, montando lá uma prateleira, tá? Então vamos supor que você aprendeu a montar assim, tá? Aí chega alguém e fala com você assim, isso aí que você montou tá tudo errado, por que você não faz assim? Aí você vai olhar e vai falar assim, realmente, do jeito que a pessoa me mostrou, é muito melhor mesmo. É isso, tudo é um aprendizado. É isso, você percebe isso na vida? Muitas das vezes, mas eu não sabia que isso eu tava aprendendo. É um aprendizado. Pra mim, era tipo uma fase, mas eu não tava aprendendo com isso. Eu nunca parei pra pensar pra esse lado não, que tudo na vida você tá aprendendo. Tudo é um aprendizado. Assim, quase tudo. O professor te ensina, mas ele também aprende com você. Exatamente. Uma morte. A gente pode tirar um ensinamento. Exemplo, vamos supor que você tem um amigo de infância que, sei lá, teve um problema no tráfico de drogas e ele foi assassinado. Aí você vai entender que, poxa, se eu entrar naquele caminho, pode ser que eu também me dê mal. Outro exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa que você ama muito, uma mulher, sei lá, uma noiva, uma esposa, aí você conhece alguém na vida e sei lá, você fica com a pessoa e aí você perde um relacionamento que era legal por causa de uma aventura de meia hora. Isso é um aprendizado. Só que muitas vezes a gente não presta atenção nesses detalhes. Exemplo, eu vou te dar outro exemplo da água. Olha, lembrei que agora do Vladimir. Vladimir, um abraço para você. O Vladimir faz hemodiálise junto com meu pai. Ele é novo, ele está com 30 e poucos anos, ele é novo. Ele tem uma loja de açaí lá na cidade dele.
em Santos Dumont. Um abraço pro pessoal de Santos Dumont. Aí ele falou comigo que ele não bebia água. Ele tomava refrigerante no lugar de água. Dava sede e tomava refrigerante. Hoje, ele está fazendo hemodiálise, ou seja, os rins dele não estão funcionando. Hoje que os rins dele não estão funcionando, ele sente vontade de beber água. Aí ele aprendeu a lição de que beber água ele precisa... Mas para isso ele teve que lascar com os rins dele. É um aprendizado. Você só aprende depois... Nossa, Ele Deus. falou, hoje eu sinto uma loucura, uma vontade louca de beber água. E hoje ele não pode beber água. Tem um limite de água. Tem um limite. O meu pai só pode beber, eu não sei se é meio litro ou 1 litro só de água por dia. Tem um limite. Porque o rins não filtra, né? Então você tem que evitar líquido. É porque sem contar também que nós não sabe, nós já não nasce sabendo de nada. Uhum. Então muitas vezes as nossas atitudes vai nos ensinando a conviver na sociedade. Né? É. Igual, por exemplo, do Gelson, né? Tipo, eu tava na escola, aí tinha muita pessoa cochichando de mim e do meu amigo. Uhum. Aí, nós falou pra tia, a tia conversou com eles, falou pra mãe Tá na hora de deles. acordar aí. É a Simone. Aí, eu falei, ô tia, Oi. tia, Tamo. aí, Vou abrir. ô tia, Agora tá tão bom. tinha pessoa falando mal de mim e do meu amigo. Aí ela falou, tá bom, vou falar com os pais deles, que eles estavam falando de você e que você tava quieto no canto brincando com seu amigo. Aí veio outras pessoas querendo zombar de nós. Uhum. Aí a tia falou com o pai deles, aí depois eles conversaram comigo, falaram com eles que não era pra fazer mais isso. Aí eu falei, glória a Deus, aí vai parar de ter palavreado mal de mim. Isso aí. Então é isso, tudo é um aprendizado, tá? Lidar Tipo com assim, dinheiro. Eu sabia que tudo é um aprendizado, mas não aquilo que eu sabia que é errado, mas eu aprendi com aquilo. Eu nunca soube porque pra mim eu só aprendo se for certo, aí eu quero aprender. Não, muito pelo contrário, a gente aprende só com os erros. Entendeu? Eu sabia também, mas não sabia que na maioria dos erros eu tenho que aprender com os erros. E você quer ver uma coisa interessante? A gente tem tudo para sofrer menos. Por quê? Exemplo, vamos supor que eu tenho um relacionamento que tá legal, mas eu tô com dúvidas. E o Ryan teve o mesmo relacionamento parecido com o meu e o dele deu errado. Eu posso olhar o caso dele e falar, rapaz, o dele deu errado porque ele fez isso e é o que eu tô querendo fazer, então eu não vou fazer. Então a gente tem como... Você aprendeu com o erro com dele. o caso dele. É isso. Por isso que a Bíblia é tão... Gente, porque a Bíblia tem tanto exemplo que é um livro, é um manual. Entendeu? É isso. Caraca, Você olha, por exemplo, a história. A história está cheia de histórias de pessoas que se deram bem ou se deram mal. Então você olha para exemplo, sei lá, Albert Einstein, por exemplo, que o cara está aí até hoje, 100 anos depois que o cara morreu, as ideias do cara tá aí forte na ciência aí. Então, ou seja, a gente tem como aprender o que deu certo, o que não deu. Um cara que é rico, eu posso aprender com ele. Como é que você ficou rico? Eu posso aprender. O cara que se deu mal, né, sei lá, sofreu um acidente, ou estava fazendo um trabalho e não se cuidou, ou sei lá, não se alimentava direito. Então tudo é um aprendizado. E agora nós vamos falar de oração, tá? Pode abrir se vocês quiserem, Isaías 38. Isaías, mais pra frente um pouco aí. Gente, a gente não chegou. Isaías 38. A gente não chegou nem em Jesus, hein? Tá só no Antigo Testamento. Bom, eu tô com o cérebro grandão já, ué. Esse daqui, João? Que isso? Isaías 38. Não, esse é 13. É um pedacinho pequeno. Vai passar. 12. Você vai olhar aqui em cima, são 17 ainda. Aqui. 38. 38, não é 18 não. Agora você vai pra 38. trás, são 56. Aqui, ó. Tem que passar pouco a pouco. Não, aí é Provérbios. Aqui, 42, tá chegando, 38. Certo? 38. Agora. Daqui, eu vou do 1 até o 5, eu acho que eu vou ler só. Tá?
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então ele ia morrer, tá? Tá doente. Pode ser qualquer coisa, câncer, qualquer coisa. A gente não sabe porque a Bíblia não especificou. Então ele tá doente e vai morrer, tá? E ele sabe que ele vai morrer, tá? Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então vamos supor, se ele tinha bens materiais, ele já ia determinar quem ia ficar com o carro, com o smartphone, com a conta, com a fazenda, com a empresa. Então, né, põe as suas coisas em ordem que você vai morrer, tá? E aí, olha só que interessante o texto, tá? Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Versículo 4. Gente, o Isaías nem tinha acabado de sair do palácio, tá? Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você acha que a oração é importante ou é perda de tempo? É importante. É muito, né? Pra mim, pode falar, vai lá. Várias famílias têm dificuldade, estão orando para evoluir, mas economiza de dinheiro, de comida. Tipo, Muito? 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 tem dia que tá na rua, eles estão querendo alguma coisa para comer, aí vem, eles estão fazendo alguma coisa para eles ganhar dinheiro, comprar e evoluir mais coisas que eles querem. Pra mim, eu não chamo mais nem de oração, eu chamo de bate-papo com Jesus. Porque ele sabe do que eu vou falar, ele sabe do que eu preciso, mas ele ainda quer que eu fale. Ele quer que eu mostre que eu estou realmente arrependido, ele sabe do que eu realmente preciso, do que eu não preciso, mas eu quero. Porque a gente humano é zoiudo. A gente sabe que não precisa daquilo ali, mas a gente quer porque viu que o irmão tem. É, isso é verdade. Aí, pra mim, oração é um bate-papo com Jesus. Você pode fazer em qualquer lugar, em onde quiser. Não, geralmente eu venho andando na rua, o pessoal deve pensar que eu sou doido, mas Eu também faço a mesma coisa. tô por aí, eu esqueço. Aí passa alguém, aí eu espero um pouco, aí o pessoal passa, eu continuo. Não tem lugar e onde você só fala, ô Jesus, ele tá sempre ali. Precisou, tá sempre ali. Chamou, tá sempre ali. Aí, e nos momentos bons e nos momentos ruins, ele tá ali. Ele não é aquele que no momento bom tá ali. Ô amigo, no momento ruim, ele não é aquele que vai ser o primeiro a correr. Vai ser o primeiro a ficar. Aí, pra mim, é um bate-papo com Jesus. Oração pra mim é a base de tudo, né, cara? A oração te conecta com Jesus, é meio que uma ligação. É uma coisa de você fazer uma ligação com uma pessoa que está lá do outro lado do planeta. Assim é a oração. Porque quando você dobra o seu joelho e começa a orar, você se conecta com Jesus. E isso te fortalece mais, te traz mais perto, te traz mais intimidade com Jesus. Então, oração para mim é aquilo que se conecta com Jesus e que te traz mais intimidade. E muitas das vezes é o que nos salva também, nos protege, nos cura. Porque nesse mundo aí, nós não podemos fazer nada, porque nós é ser humano igual qualquer um que está aí fora. Nesse mundo a gente só pode orar. Então que a gente possa orar e deixar Deus fazer a parte dele, assim como nós temos que fazer a nossa. É isso mesmo. Chave, né, cara? A chave, Lá no serviço, eu tenho o costume, às vezes, a gente se exalta um pouco e começa a falar mesmo, né? A oração está dentro da gente, você põe ela para fora. Você só vai falando coisa na lista ali, ó. Tempão aí, falando. de vez em quando alguém passar, fala, tá falando sozinho. Não, tô conversando com alguém aqui. Eu falo, já aconteceu lá no trabalho. Tô pensando com alguém. De vez em quando acontecido muitas vezes lá. Ou orando baixinho, ou
às vezes você começa a falar um pouco mais alto, acho que ninguém tá escutando, mas tá escutando. É. E acontecia muito, tá? Nossa, poxa. Jeremias, esse aqui é brabo, tá? É bravo, a gente gosta de falar brabo, porque é legal falar brabo. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Ó, tá rendendo, hein? Não cheguei nem nos evangelhos ainda. Jeremias 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Cabelo tá pulando. Como que é? Jeremias capítulo 17, versículo 5. 14, 17, 17. 5. Achou aí? Uhum. Todo mundo? Também. As páginas tá colada. 17. 5. Versículo 5. Aqui. Onde que tá? Não, tá lá em Gênesis, tá? A Júlia, né? Eu vou só achar mesmo. Jeremias. É lá pro final, você tava lá perto. Uhum. Você voltou. Você voltou. Jeremias. Capítulo 17. 17, 5. Já tá até capaz de ver torto aqui já. 17, 5. Jeremias 17, 5. Tô nem vendo ele abrir lá em Gênesis. Isso aqui é uma pergunta muito pessoal, tá? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Pergunta que eu te faço: você confia em você? Porque ele não especificou qual homem. Você é homem, você é ser A humano. palavra meio que... Você confia em você? Confio muito, né? É? Tipo, eu vou confiar em mim, em Jesus. Tem pessoas que eu vou confiar e tem não. Eu vou confiar em umas. Em Jesus eu vou confiar muito. Porque ele me colocou no mundo. Uhum. Ele fez muita bênção pra mim, pra minhas irmãs, pra minha mãe. Isso aí. Aí, eu só que eu confio em mim muito, muito, muito mesmo. No meu pai, no meu tio, Uhum. nos meus primos, Bastante gente. no meu irmão. é Confio grande. muito. Tá bom. E você, João? Você confia em você? Já confiei. Mas fiz cada cagada e às vezes eu me arrependo de ter feito. Não confio em nadinha. Hoje em dia, de jeito nenhum. Pra poder errar com o que eu aprendi hoje, ontem, depois de amanhã. Agora que eu descobri que errar, se você errar, você consegue aprender com os seus erros. Entendeu? Isso aí. É muito difícil falar sobre isso, né? Porque a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia em si mesmo. Então, eu, Ismael Luiz, eu sei da minha capacidade, eu sei do meu conhecimento, mas vamos dizer assim, confiar, eu só confio no Senhor mesmo. Porque eu, como Ismael, eu não vou me salvar. Eu não vou ir para o céu. Eu não sou Deus. Eu não vou abrir um céu assim e vou subir. Então que nós podemos colocar Deus em primeiro lugar, confiar só nele e ele nos levará até a salvação. E não estou falando que nós não podemos confiar em nós não, tá, irmãos? É claro que você tem que ter um certo tipo de conhecimento sobre si mesmo, mas não conta de confiar muito, porque a Bíblia fala que maldito o homem que confia em outro homem. Então vamos dizer, maldito o homem que confia em si mesmo. Então que a gente podemos confiar só no Senhor e Ele nos fará exaltado em nome de Jesus. É complicado essa pergunta, né? É. Confiar, né, na gente. A gente é meio estranho. É. A gente não sabe qual vai ser a nossa reação. Cara, Tipo, a gente não sabe, sabe? Poxa, a gente tava lá ajudando o Charles a descer o resto do material, aí tinha uma fogueirinha aqui, o caminhão dele estava aqui, e aí o cara não queria passar porque o fogo tava
o carro dele não podia passar lá perto do fogo. Ah, cara, poxa, Tem complicado. nós temos que aprender, cara. A gente, Nós nossa, ainda tá no mucilão ainda. nossa, Pois eu comi É. papinho. poxa vida. Então eu tento me policiar aí, que eu sei que tem hora que eu não consigo confiar em mim, não. Exatamente. É, Lá trabalha a tem hora mesma que- coisa, no trabalho, na tem hora que a gente dá academia. vontade de amassar alguém aí, né? Não é fácil, não. É que eu não sei se aquele texto tá falando da mesma confiança que, tipo, a gente tem pelas pessoas. Igual assim, meu pai tem confiança no você, na Simone. Uhum, Por isso que ele deixou ir pra roça, pra qualquer lugar com vocês. uhum. Isso é uma É uma confiança. confiança. É. E, entendeu? Aí, tipo, a confiança da Bíblia, eu não sei se é a mesma daqui, né? Aham. Da nossa coisa mesmo. Porque se aqui estiver falando da confiança espiritualmente falando, aí eu só confio em Deus mesmo. É verdade, você falou um negócio que é verdade. Tem hora que eu me espanto com essa confiança, sabe? Assim, a Carol vivia aqui com a gente, a Sofia vivia aqui com a gente. Aquela menina ficou vindo aqui várias vezes, a Lavínia. Lá vem. Assim, então assim, são meninas assim que as famílias confiam assim, a gente tem hora que a gente fica, gente do céu, né? As irmãs dele tá sempre aí, apesar de serem parentes, né? Mas existe essa confiança, né? E é interessante, né? Como que a gente tem que lidar com isso. O trabalho é um tipo de confiança, né? A empresa vai confiar que você vai executar o trabalho. A escola vai confiar que o aluno vai ir para estudar, né? A sua mãe vai confiar que você vai ser gente, né? E o bom é que aqui Interessante. no Betel tem confiança dos dois lados, né? Uhum. Assim como as famílias confiam em vocês para estar deixando nós aqui, levando para nós para qualquer lugar, vocês confiam em nós, deixam carteira, deixam nós aqui sozinhos, com as coisas, É verdade. confiam em nós e nunca subiu nada. É verdade. Isso Ó, o que é celular tá tudo importante. espalhado aí. Tudo aí. O celular tá tudo Carteira, aí. tá tudo ali. Carteira, fica tudo aí, é verdade. Você falou uma grande Celular. verdade. É interessante. E isso a gente conquistou isso com o tempo, né? Aprendizado, né? Nos outros. A gente conquistou com o tempo, não foi da noite pro dia. Agora nós vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento. A gente não conseguiu falar do Novo Testamento nenhuma Vai vez. dar uma hora já? Já. A gente não conseguiu falar de Novo Testamento. Vamos lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É pra ter luta. Atos dos Apóstolos. Isso aí, pra aí mesmo, pra aí mesmo. Atos, capítulo 8, versículo... Olha, depois de Gênesis aí, olha pra você ver se não acha. Vem cá, deixa eu te ajudar. Tá, Ezequiel, Atos, já capítulo 8, Saber que foi era menor, meu filho. Marcos, 36. Atos 8, Lucas, João, 36. Atos, acho que é Atos, não, João. Atos, Atos qual 8, 36. Procura esse número grande que 8, vai lá. Jesus. O meu tá tudo marcado esse Atos aqui. Atos Aí, 8. ó, você sabe o número 9 aqui, meu filho? Aqui, o número 9 aqui. Eu sei. É 9, né? É 9. 8 até no... Versículo 35. Tem tudo marcado. O meu tá no 20. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles a caminho, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: Vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu-lhe Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para você ainda não é batizado, você ainda é criança, né? Daqui a pouco eu tô já batizando. Isso aí. Para você acha que o batismo é só um ritual? Você acha que o batismo é algo que realmente importa? Ou você acha que o batismo tá na moda, todo mundo vai batizar porque é bonitinho batizar? O que você acha? Não tá na moda. O primeiro que eu já falou, que batismo Ritual. é virtual. Ritual. Ritual é coisa de Deus, não pode brincar com nada que é de Deus. Isso aí. O batismo é sério, não pode brincar, não pode rir.
Batismo tem várias coisas que não pode brincar um batismo, porque batismo é sério, muito sério. Se você ficar brincando, você não vai pro céu, você vai lá pra baixo. Direto. Aí, você tem que batizar, orar muito de noite, de dia, na escola, no trabalho, na faculdade, e ficar muito orando, tipo, não pode zombar do batismo, porque o batismo é bom. Isso aí. Todas as igrejas, assim, vamos dizer assim, ou todas as religiões, têm seus rituais, né? E, então, o batismo, muitas das vezes, é um ritual. E qual a segunda que você falou, Jacinte? Você acha que é importante? É só moda? O batismo é sim um ritual da igreja evangélica e é muito importante, né, para a vida dos cristãos, porque a palavra do Senhor fala que aquele que não se se renascer das águas, né, ou batizar das águas, não terás parte comigo. Então isso o batismo é um passo, é um caminho para você entrar no reino de Deus. E ao decorrer do texto aqui, do capítulo 8 aqui, se você for aprofundar bastante no texto, fala que não importa o lugar para ser batizado. E olhando Filipe, que é um cara, vamos dizer assim, um cara muito importante, ele não era pastor, ele não era missionário, vamos dizer assim, ele não era nada assim de título importante. E pegou e fez a obra do Senhor, como está escrito aqui. Boa visão. Então que a gente também possamos, né, ter essa visão de Filipe, ter esse conhecimento. E o batismo é a base de tudo, é a base do recomeço, que o batismo, quando você se batiza, irmãos, a criatura que você era antes, nova criatura se faz dentro de você. Então, para mim, batismo é isso. Muito bom. E aí, João, o que você acha? A ideia é que até embora, uma brincadeira que faz Para mim é um simbolismo de uma nova criatura. Não é que você vai ser uma nova criatura que você vai ser santo, você não vai pecar, mas é humano, Claro. certo? Não é fácil, depois parece que fica pior, né? Mas se tá difícil com Jesus, você imagina sem. Pra mim, não é nada de moda, é um ritual da igreja, como se diz, maior evangélica, tem da igreja católica. É um simbolismo, vamos dizer que, como se você tivesse tomado um banho. Você tira, você se limpa todo, vem novo, mas se suja de novo, certo? Certo. Mas toda vez que a gente fizer isso e ter que batizar, acho que hoje não acho que não teria mais esse tipo de batismo, porque não ia ter tanta gente para batizar, porque a gente erra. Pensou errado, já pecou. Respirou, você já respirou errado, já errou também. Aí pra mim é um ritual de que, como o Maio disse, para ter parte com Deus, que só ter parte com Deus se você for uma criança, e não é fácil não. Não é fácil não, ainda mais nós maior, que tem a mente já evoluída. Isso aí. Um pouquinho, né? Acabou de não sabe mais nada aí. É isso aí. O batismo é como se fosse um contrato. Você assina um contrato com Deus, com Jesus Cristo, como seu único Salvador. Ou seja, a partir daquele momento, você disse sim para um plano de salvação e você se torna ali uma nova criatura, né? É aquilo que todo mundo falou. E com o passar do tempo, dos dias, dos meses, dos anos, a gente é que vai se policiando para poder começar a cortar coisas que muitas vezes a gente achava que era normal, né? Não, todo mundo faz, não sei o quê. E a gente começa a ter é um incômodo, essa é a palavra.
Vou dar um exemplo muito simples, que vocês vão entender, né? A Simone, o irmão dela teve um problema na justiça, teve que, né, ficar acautelado um período e tal, e a Simone era responsável para montar ali a bolsa do irmão dela. E a Simone fazia um negócio que eu achava muito interessante. Vocês vão entender, tá? A Simone não comprava o fumo, porque o fumo tem a ver com cigarro, né? Porque ela entende que um verdadeiro cristão não fuma. E quando eles traziam para Simone para ela montar a bolsa, ela não deixava entrar lá em casa. Ela deixava lá na varandinha, lá no cantinho. Ela não deixava entrar dentro de casa. Ela só colocava na caixa na hora de levar para o correio. Porque ela entendia que aquele objeto, aquele produto, ia ser um contra-testemunho. É isso. E às vezes as pessoas passam pela água e só tomou banho mesmo. Ela continua fazendo do mesmo jeito, ofendendo as pessoas, maltratando, sendo preconceituoso, sendo preguiçoso. Porque a ideia de cristianismo ela é muito além do que as pessoas imaginam. As igrejas que a gente tem aí hoje, se a gente for olhar o Atos dos Apóstolos, que é o livro que foi escrito para os cristãos, Atos dos Apóstolos e Cartas de Paulo. A gente está muito longe, nós estamos muito afastados. Então, ou seja, é um aprendizado diário, todo dia um pouquinho, eu melhoro um pouquinho, eu melhoro mais um pouquinho. Sempre Eu vou ser mais tolerante com as pessoas, eu vou me controlar mais, eu vou ter uma oração mais sincera, né? E é isso, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Tá? E sabe o que é mais interessante nesse texto aqui? É que logo acontecendo, né, esse ritual, esse batismo, Felipe não foi com o cara, Felipe não seguiu o cara. Boa. Entendeu? Uhum. Felipe pegou e sabe o que ele fez? Foi para outro lugar falar de Jesus. Essa é uma das dificuldades que o ser humano tem. Porque muitas vezes o ser humano faz um batismo, faz um negócio e fica no pé do mesmo cara, coisando. E isso é muito difícil, porque se o cara já aceitou Jesus, você não tem que ficar do pé dele mais. Aí é ele com Deus para lá. E, então Felipe fez a parte dele e foi fazer mais. E foi para outro lugar falar de Jesus. E olha que Felipe não era pastor, missionário, bispo, diácono. Felipe era só, vamos dizer assim, uma pessoa qualquer. E muitas das vezes a gente vai querer ter títulos para a gente poder fazer as coisas. E com o Felipe aqui eu teve um aprendizado assim. Você não precisa ser muita coisa. Apenas você fazendo a sua parte, que é falando do Evangelho de Deus, e cumprindo elas, e seguindo os mandamentos, o Senhor já te dá um título muito maior do que eles te dão aqui na Terra. E é isso mesmo. Você levantou as questões importantes aí. A gente passa pelo ritual, passa pelo batismo, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, e muitas vezes a pessoa que nos passou pelas águas, o pastor, o sacerdote, ele não vai precisar nos dar a mão para atravessar a rua. A partir dali para frente, o negócio é com a gente, né? Já é maior de idade, você já entende, está buscando, está meditando na palavra, entende que existe, já sabe o que é certo e o que é errado, então não precisa, o pastor tá ali o tempo todo, ai coitadinho, vem cá meu filho, me dá a mão, vamos conversar, tadinho, tão pequenininho, né? E na verdade a gente entende, né, aquilo que aconteceu com o Felipe, ele fez a parte dele e foi, né, para outro lugar, foi fazer outro evangelismo, foi fazer outra pregação, foi fazer outro culto, né? E é isso. Quando eu estava com 19 para 20, eu achava que os cristãos evangélicos eram muito chatos. Eu não tinha compreensão ainda, né? Já era um adulto, mas eu achava eles chatíssimos, né? Então eu batia no portão, a minha mãe, vê quem é. Aí eu, nossa, que pessoal chato. Pessoal chato que nem falar de Jesus, né? E eu fui ter essa compreensão depois, porque hoje a gente entende um pouquinho e a gente quer passar isso para alguém, e eu lembro da minha época que a pessoa
queria passar pra mim. Eu, nossa, que mulher chata. Aqui na nossa rua tinha uma senhora, a Dona Áurea, que Deus abençoe a Dona Áurea. Nossa, quando ela vinha do ônibus a gente já se escondia, cara. Porque ela não perdia o tempo dela. Ô, meu filho, vai lá na igreja domingo. Aí nós escondia dela, ela dava um papelzinho da leitura da semana. E ela foi assim uma evangelizadora ali pra gente. E hoje eu vejo isso, como que é difícil, né? Você levar uma mensagem. E vou te falar mais, tá? O mais difícil não é a pessoa que a gente não conhece. Dentro de casa. O mais difícil é dentro de casa, exatamente. Os mais difíceis são as pessoas que estão dentro de nós. Nós vamos fazer mais um texto aqui e depois nós vamos concluir aí, tá? Porque eu acho que já rendeu. Queimando de quê? Tá com fome? Não, no peito. Queimando é filho. O que isso é muita força? Deve ser, cara. Deve ser. Perna, braço, tudo queimando. As costas, tudo queimando. Ficando forte. Qual que é o próximo? Mateus capítulo 11, versículo 1 adiante. Conheço essa palavra aí. Achei. Mateus 11. Esse é pra Eu finalizar. acho que sei, eu acho que sei. Pra finalizar, ó. Tá fazendo fufu aí, ó. Mensagem da Márcia, depois a gente vê. Mateus 11. Achou aí? É lá pra trás, estava perto lá. Nossa, Deus. Ixi, tá na cova do Daniel. Mateus 11. Muito é muito diferenciado. É Marcos. Vou pegar um pouquinho antes. Aqui, Mateus tá? 11. 11. Pertinho, ó. 10. Deixa eu entrevistar um dia também, antes de vocês ir embora. Ou não ir embora. Tá? Você topa? Sério? Pega uma cadeira, senta aqui pra gente. Pode pegar lá. Não paga nada não. Só a entrada e a saída. Mateus capítulo 11. Jesus e João Batista. Vocês sabem que Jesus e João Batista eram primos, né? Vocês lembram disso, né? João Batista tem 6 meses. Nasceu 6 meses antes de Jesus. Eram primos. Mateus capítulo 11. Quando Jesus acabou de instruir os 12 discípulos, partiu para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere, João está preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e perguntou-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Pode vir mais para cá, senão você não vai aparecer. E a gente gosta que as pessoas apareçam, principalmente as pessoas bonitas, para dar uma enfeitada aqui. Só tem gente feia e chega alguém bonito, melhora nosso vídeo, melhora muito o nosso vídeo. Então, ó, vou refazer aqui a leitura, já que a Jamie chegou. Quando Jesus acabou de instruir os 12 discípulos, partiu para ensinar e pregar nas cidades deles, certo? Ele foi pregar lá na cidade do Pedro, do Mateus, do João, do Lu, né? Do pessoal todo aí. João, ouvindo no cárcere, o João está preso, tá? O João está preso. Falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos. Por que João tinha discípulo? Vocês sabem me dizer? Quem que poderia ter discípulos naquela época? Só os reis? Não. Escriba. Não. Um mestre. Ah, é o cara que ensina. Isso aí. Esqueci. Mestre. Então ele tinha Dá um branco, discípulos. falando que dá branco de vez em quando. Enviou 2 discípulos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus é o Jesus mesmo, ou vai vir outro Jesus? O que você acha? Ai, a pergunta que Jesus é o Filho. Deus é o Deus. E só para ver o ponto de vista assim, Deus é Deus. Não tem nada acima de Deus não e nada abaixo de Deus não. Deus é Deus e pronto. E se o Jesus não for o Jesus? Aí tipo assim, lascado, né?
Eu acho melhor nós parar em Deus, porque se Jesus não for Jesus, aí a gente vai pensar, quem que é Jesus? Aí vai só elaborando a ideia. Vai isso, pergunta atrás de pergunta e Isso resposta. aí. Isso tem um nome que eu esqueci. Uhum. Esqueci o nome, mas isso tem um nome. Então, É. nós parou em Deus mesmo, porque senão nosso pensamento ia elaborar, e nós nunca ia chegar em uma conclusão e nós ia adorar muitos deuses, né? Até chegar ao Deus mesmo. Uhum. E aí, João, o que você acha? O O Jesus é o Tá Jesus? gostando de pegar minhas falas aqui, né? Vamos lá. Deus não. Vamos dizer que não há nada maior do que pensar acima dele, porque não tem. Ele já é Deus. Não tem como ter. Eu não consigo parar para pensar que tem coisa acima dele. Ou a minha fábrica que veio com esse pensamento, nada acima de Deus. Uhum. Nada mesmo, porque na minha cabeça é assim, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Uhum. Agora, se nenhum dos dois for, não tá tudo lascado. É quem? É isso que eu, de vez em quando eu paro pra pensar, mas aí eu deixo pra lá, porque senão eu vou ficar doido. É. Eu fico doido. Você, Raia, o que você acha? Resposta, Quer falar? Pode ir? O que você acha? O Jesus é o Jesus mesmo? Uai, tipo assim, né? É, né? Tipo, é o filho. Uhum. E, tipo, se não for, quem que Deus enviou? É, boa pergunta. Quem que Deus enviou, então? Uhum. A gente que não foi, né? Até um certo ponto. É. Porque se Jesus não for Jesus, então quem que Deus viu hoje? Quem que Deus enviou? Então, quem Jesus seria se ele não é Jesus? Boa Quem pergunta. Deus enviou? Uhum. E quem se Deus seria Jesus se ele mandar não a for pessoa? Jesus, Uhum. então ainda tá pra vir alguém. Vai ficar os 5 doidos aqui. Então Vou tá achar a pra vir, resposta aqui. tá pra vir alguém aí. Uhum. Gente, Muito bom. Não, é um ótimo ponto de vista. vai de pessoa pra pessoa. É. Ponto de vista é uma Dá coisa pra que não dá pra meditar, poder hein, gente? Ah, discutir. eu não consigo Ponto pensar. de vista é uma coisa que não dá pra poder discutir. Uhum. O legal de Jesus é que Jesus não está só na Bíblia. Existem 3 historiadores, um deles é o Flávio Josefo. Ele era um historiador judeu e ele falou de Jesus. Ou seja, Jesus existiu de verdade, não só na Bíblia. Então você tem o Jesus na Bíblia e você tem o Jesus fora da Bíblia. Ou seja, se o Jesus está na Bíblia e está fora da Bíblia, então ele existiu fora da Bíblia de verdade e escreveram sobre ele na Bíblia. Então a gente, com certeza, Jesus existiu. Então dá like aí porque Jesus existiu. E outra coisa interessante é que ele não fala que ele é Jesus. Lê aí pra você ver o que ele fala. Ele não fala assim, sou eu mesmo, a minha identidade está aqui, Jesus Cristo. Não, ele fala, ele mostra para eles, ó. Respondeu-lhes Jesus, ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Ele vai mostrar que ele é. Ele não fala que ele mostra. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então ele mostrou. Cego, quem que é cego? Quem não quer ver. Tem lá a igrejinha lá do pastor. Quantas pessoas passam por ali e até enxergam que tem um negócio fazendo barulho ali, mas não estão vendo que tem uma igreja ali. E quantas vezes a gente também não é cego de não olhar direito, o olhar espiritual, né? Exemplo, ele falou de pessoa em condição de rua, morador de rua. Quantas vezes a gente passa de lado e não percebe que tem um ser humano ali? Nossa, tem um ser humano ali deitado no papelão, né? Os cegos veem, o que mais que ele fala aqui, ó? Os cegos veem, os coxos andam. O que é um coxo? Uma pessoa que não tem caminhada. Quantas pessoas que a gente conhece que não tem caminhada? Por quê? Não foi ainda anunciado o evangelho para a pessoa. Tem perna, anda, mas não tem caminhada. Aí você pega um menino de 9 anos, uma moça de 14, um rapaz de 17, um outro de 15, que tem caminhada. Quantas pessoas adultas, racionais, maduras, que não têm caminhada? Jesus deixou esse lado aí pelo espiritualmente, ele falou, né? Isso mesmo. Os coxos andam. Os leprosos são limpos. Quantas vezes a gente não tem que limpar a nossa vida? A gente tomou banho, mas a gente não sabe se a gente está sujo por dentro, o coração, o pensamento.
a postura. Fora tá limpinho. Por fora tá limpinho. Tomou banho, cortou o cabelo, penteou o cabelo. Quem tem cabelo, é claro. Jamie, me empresta seu cabelo. Quantas vezes, né, a gente acha que tá limpo e não tá. Tá com ódio no coração, quer amassar alguém, Verdade. que tem inveja, tá com problemas que muitas vezes não são tão difíceis e acha que nossos problemas são piores do que os dos outros, né? A gente às vezes está sempre precisando ser purificado. Os surdos ouvem. Quantas vezes a gente não põe a caixa de som lá do lado de fora e o pessoal lá dentro do restaurante, que é bar, fala mais alto do que a caixa de som? É. Porque não quer ouvir. Verdade. Ih, nossa, poxa vida. Perdi as contas. Perdi as contas. Os mortos são ressuscitados. Ah, não, irmão Gerson, aí não tem jeito. Claro que tem. É só você dar uma volta na pracinha, quantas pessoas estão deitadas ali, é um morto-vivo. Tá respirando, mas não tá vivo, exatamente. Quantas pessoas que a gente conhece que são mortos-vivos? Estão respirando, estão bebendo água, estão comendo, estão dormindo, mas por dentro tá morto. Não tem caminhada, não acredita em Deus. Um monte de pessoas. E depois ele fala uma última coisa aqui. E aos pobres é anunciado o evangelho. Esse pobres aqui não é pessoa sem dinheiro não, tá? Quantas vezes a gente é pobre? Hoje você aprendeu algo a mais. Você deixou de ser um pouquinho menos pobre espiritualmente falando. Ele deve ter ligado pra minha mãe. Hã? Ele deve ter ligado pra minha mãe. Ele deve estar lá fora, não? Coitado. Entendeu? Às vezes é. Às vezes a gente tá... Ah, ele foi trabalhar ou não? Acho que ele foi. Hã? Pode ser, Será? porque eu acho que ele trouxe elas aqui e foi trabalhar, né? Ah, foi fazer o negócio que tinha que fazer. Ah, porque vai demorar. Entendi. Então é isso, entendeu? Então acho que valeu, né? O bate-papo rendeu bastante. Rapaz. Poxa, muito bom. A gente vai concluir por hoje. Porque cada vez que a gente vai fazendo, vai melhorando, vai evoluindo. Isso mesmo. Hoje eu fui melhor que o outro. Então nós vamos. Cada dia a gente. Isso aí, Cada dia a gente melhora um pouquinho. Cada dia assim, a gente a sua garrafa assim, ó. Isso Umas aí. 3, 4 multas a mais. É isso aí. Isso aí. Essa Quando é eu tinha ido lá na igreja lá, essa né, ideia. Jess? A maioria das igrejas que eu já fui, o pessoal falou que nós tínhamos chamado para pregador e tal. Uhum. E ao decorrer do podcast, isso vai me tocando mais assim, porque, Uhum. tipo assim, você fala uma pergunta, facilmente minha mente já consegue processar a resposta de Aham. acordo com o que você falou o texto, entendeu? Aham. E isso não é qualquer um que faz, não. Aham. Isso é dom de Deus mesmo. Porque a Bíblia é um livro complicado, né? Não é chegar e, vamos ler aqui alguma coisa, Fechado. vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Gideão recusa governar. Por que o cara não quis governar? Você tem que entender por que ele não quis governar. Não é simplesmente pegar o livro, ler, entender, mas é isso, a gente tá tentando ser gente. Eu estou tentando, vocês estão tentando, o Ryan, que é o mais novo, está tentando. A gente vai conseguir? Não sei. Não sei te falar. Só Deus que pode responder essa pergunta. Porque a gente é pecador, né? Hoje, quantos pecados a gente cometeu agora? Nesse exato momento, a gente não sabe. Em pensamento, em comportamento, sentimento, coisa que a gente deixou de fazer muitas vezes. Às vezes a gente vê uma situação, poxa, eu podia ter ajudado, eu podia ter interferido, eu podia ter falado, eu podia ter... E a gente, poxa, às vezes a gente... Quantas vezes a gente precisa dar uma dura na pessoa e a gente fica com pena? Eu tenho uma pessoa que eu estou precisando dar uma dura na pessoa, mas toda vez eu estou esperando o Espírito Santo preparar para me chegar com a palavra certa. Porque a pessoa vai ficar ofendida e se tiver o respaldo da Bíblia, aí sim eu vou estar tranquilo, entendeu? Mas eu vou ter que falar. Eu estou me preparando. E é isso. Você, menina, vamos concluir com essa menina? Já que ela chegou. O que você acha de ser uma jovem, tá? No início da sua vida e ser cristã? É fácil para uma jovem ser cristã ou não? Fácil não. Não é fácil não. Por quê? Quais os desafios? Lá, ele pareceu despistado lá. Vamos assim do início. Escola. Uhum.
Minha escola. Escola. Não é assim, nem todos os alunos, porque alunos, assim, a maioria dos alunos assim, da minha sala são tudo igrejados. Aham. Agora, professores. Ah, Professores são professores. diferentes. Ano passado eu tive uma professora, Uai, aí ela fazia umas aulas diferentes, né, com Uhum. nós. Ela subia com nós, colocava a música e mandava a gente escolher a música. Uhum. Ela não deixava escolher uma música, um louvor. Nenhum louvor. Não acredita em Deus, Uhum. fica dificultando as coisas. Uhum. Então, Tem muito aí. o problema é assim, na escola. Na rua. Na rua, amizade. Ah, nós falamos sobre isso. Amizade. O problema é a amizade. ela tinha que estar aqui. Escolher a pessoa Vamos certa, fazer fazer amizade. talvez amanhã, lá na casa Tem dele. que escolher a pessoa certa pra você fazer amizade. Uhum. Porque você vai fazer amizade com qualquer pessoa aí da rua. É. Você Complicado. chega assim na pessoa, que é seu amigo e tudo mais, você não conhece a vida da pessoa, você não sabe o que a pessoa faz. Tem um ditado, me diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Uhum. Então, você tem que ver quando você está fazendo amizade, você tem que saber, você tem que conhecer, assim, pelo menos o que os outros acham dessa pessoa. Uhum. Porque aí suja pro seu lado também, né? Uhum. Não é muito fácil não. Não é não. Mas, tá no caminho de Deus, tudo melhora. Tudo melhora. Isso aí, muito bom. A gente vai concluir, o vídeo já passou de 1h30, quase 1h30. No próximo nós vamos tentar fazer com você, tá? Você que é inteligente. E vai ser também um vídeo mais belo, talvez, né? Só caras. Por enquanto, fazer o quê? Nossa, meu Deus do céu. Tá ruim? Tá ruim sim. Tá ruim. Só tem cara, só. Tá? Com todo respeito, né? É isso aí. Então nós vamos encerrar com uma oração, depois nós vamos marcar fazer com você. Fala com outra Talvez música, até deixar. amanhã lá na sua casa, quem sabe. Até amanhã mesmo, hein, gente? Já espera o próximo vídeo. É, Já sai aí. isso aí. Então nós vamos. Isso, se inscreve aí, senão o seu cabelo vai ficar igual ao meu. E ativa o sininho, né? Isso, senão o cabelo vai ficar igual ao meu. Isso aí. Senhor nosso Deus, te agradeço por estes jovens, em nome de Jesus Cristo, por teu Espírito Santo que está dentro do coração deles. Nós possamos nos alegrar e nos alimentar do teu manual da vida boa, a Bíblia Sagrada. Agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Nós possamos agradecer pelo alimento que está sendo feito ali, pela tia Simone e pela tia Grace. Que Deus possa abençoar essas duas mulheres de Deus. Deus possa abençoar também nosso amigo Charles. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. Nós que aqui nos encontramos. Que nós possamos ter um culto abençoado à noite lá com nossos irmãos da Igreja de Deus no Brasil, com o nosso querido amigo Bispo Marcelino e a irmã Neide. Nós possamos ter um final de semana cheio de Deus, apesar do tempo chuvoso. Nós estamos alegres e contentes com Deus no nosso coração. É a oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. E olha ali que nós vamos entrevistar depois. Valeu, gente. Valeu. Fui!